Infelizmente, nos últimos tempos, a gente vem acompanhando muitos casos de feminicídio que têm se tornado cada vez mais corriqueiros. Nesse final de semana, no último sábado, a jovem Ariane Mendes foi morta a facadas pelo companheiro de 35 anos no município de Águas Frias, aqui no estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas infelizmente ela acabou falecendo no local. E hoje a nossa reportagem veio até aqui ao município de Jaguaruna para falar de um caso que na semana passada acabou chocando muita gente, mais uma tentativa de feminicídio, que um homem jogou querosene e depois ateou fogo na própria esposa, que teve queimaduras de 2º grau. E o Linha Verdade veio aqui para acompanhar mais de perto esse caso. E a nossa reportagem veio até aqui ao Camacho, na comunidade, para procurar onde é a casa que teria acontecido o fato. Não encontramos a Mari, mas aqui na comunidade a gente localizou o Salésio, que é o marido dela, e ele quis falar com a gente para falar a sua versão dos fatos. Salésio, conta pra gente o que de fato aconteceu. A minha esposa, ela foi fritar um peixe, e só que ela estava meio bêbada, porque ela bebe 24 horas. E pegou fogo, o peixe respingou a banha nela, ela acho que foi acender algum cigarro, alguma coisa perto do fogão e pegou fogo nela. Aí eu ainda ajudei a apagar o fogo, tá? Aí ela ficou comigo na cama mais uns 10, 20 minutos tratando dos ferimentos. Aí ela saiu, eu não vi, e quando eu me deparei dentro de casa, estava a polícia me chamando, tá? Aí me levaram para a delegacia. Fiz um depoimento, falei a mesma história que não foi eu, e me prenderam, tá, injustamente. E foi isso que aconteceu. E eu não fiz nada. Ela já botou fogo num carro dentro do meu pátio, um carro de freguês. Estou até hoje me incomodando. Ela me roubou um celular, estou até hoje me incomodando. E é isso aí. Eu não tenho culpa de nada. Só isso. Você trabalha com carros, então? Qual é a sua profissão? Eu sou chapeador, né? Trabalho com carro e a nossa convivência sempre foi assim, problemática, né? Sempre na loucura da cachaça e assim. Você já trabalha com isso há quanto tempo? Desde novo, mais de 20 anos. E a sua esposa trabalha também? Como que é a rotina dela? Não, ela não trabalha mais, ela acorda para beber e dorme para beber. Não faz mais nada, nenhuma comida não faz mais, nenhuma louça não lava mais. Tem mais alguém que mora com vocês? Não. Vocês têm filhos? Não temos nada. Não temos mais nada. E nós viemos aqui na comunidade de Camacho, localizamos a residência onde os fatos aconteceram. Vou pedir para o Jean aqui mostrar. Foi nessa casa, a gente tentou entrar em contato com a Mari, nós batemos, não localizamos ela. Também conversamos com alguns vizinhos, mas também eles não quiseram passar detalhes, não tivemos mais informações a respeito disso. E agora então a gente segue para a delegacia para ouvir o delegado a respeito das informações desse caso. Nós viemos até a delegacia de polícia de Jaguaruna para ter mais informações a respeito desse caso. Eu converso agora com o delegado Lucas, tudo bem? Conta pra gente como que vocês ficaram sabendo do ocorrido e como que estava a situação quando vocês chegaram até o local. A Polícia Militar foi acionada pelos bombeiros voluntários de Jaguaruna, uma vez que uma mulher havia sido socorrida apresentando lesões provocadas por queimadura, e os vizinhos dela haviam acionado os bombeiros e ela informou que quem havia ateado fogo seria o marido dela. Então os bombeiros fizeram um atendimento, encaminharam ela ao hospital e ao mesmo tempo acionaram a Polícia Militar. A Polícia Militar se deslocou até lá, colheu esses relatos, né, e diante dessa situação flagrancial, de acordo com a versão dela, acabaram conduzindo o marido dela até a Central de Plantão Policial de Tubarão, que é a responsável pelos atendimentos de forma centralizada fora do horário de expediente. O delegado que estava de sobreaviso, né, considerando essa versão apresentada pela mulher, apesar dela estar internada, ele fez contato com o hospital aqui de Jaguaruna e de fato confirmaram que ela havia alegado que o marido tinha ateado fogo nela. O delegado acabou fazendo o flagrante dele pelo crime de lesões corporais qualificadas pela violência doméstica. Ela alegava que estava fritando peixe e que eles discutiram e ele tacou o querosene ou thinner nela e com um isqueiro colocou fogo. Esse fogo pegou na região do tórax dela e acabou subindo para o cabelo. O homem, por sua vez, ele fala que ela
estava fritando peixe e que um incidente ali provocou essas queimaduras nela, que ele inclusive auxiliou ela em apagar o fogo e tudo mais. Como nesses crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher não há testemunhas presenciais, acontece dentro de casa, a versão da mulher tem uma especial relevância. Então o delegado, considerando a versão que ela apresentou, fez o flagrante pelo crime de lesão corporal doméstica. As investigações preliminares ficam a cargo aqui da Delegacia de Polícia de Jaguaruna, uma vez que o fato aconteceu no bairro Camacho. Então nós passamos no dia seguinte a já fazer os levantamentos complementares. A mulher recebeu alta no hospital, nós trouxemos ela até a delegacia, ela prestou as declarações, confirmou aquela versão prefacialmente apresentada. Nós a encaminhamos para o IML para fazer o exame de lesões corporais, até para definir a gravidade dessas lesões, para definir se foi uma tentativa de feminicídio ou se foi um crime de lesão corporal realmente. Só o laudo pericial de lesões corporais vai definir isso. E, ao mesmo tempo, como havia essa divergência de versões entre ele e ela, nós apreendemos as vestes que ela estava usando, a toalha que ela utilizou para apagar o fogo e encaminhamos também para a perícia para verificar se tem algum tipo de substância inflamável que possa ter causado esse incêndio. Da mesma forma, a gente levantou uma testemunha, uma vizinha que auxiliou ela ali naquele momento para apresentar a versão dela. E também encaminhamos essas roupas à perícia e fizemos um levantamento da casa, né, para ver se realmente havia indícios de que ela estava fritando peixe, se havia algum tipo de substância inflamável que ela alegava que ele tinha jogado nela, enfim. Então nós estamos aguardando os resultados desses exames periciais para definir de fato o que aconteceu e qual é o crime, qual a gravidade do crime. Em relação ao histórico do casal, essa foi a primeira vez que vocês foram chamados para um caso de violência doméstica? Esse casal já tem um histórico de violência, eles são casados há bastante tempo, ele já foi indiciado por lesão corporal doméstica, há algum histórico, inclusive ela apresentava algumas lesões no rosto que já eram de alguns dias, né? Uma lesão já mais antiga, e ela alegou que foi violentada, foi agredida por ele aproximadamente 15 dias antes. Então a gente, nesse procedimento que está apurando esse crime, nós já vamos apurar também essas lesões que em tese ocorreram 15 dias atrás, que ela disse que foi violentada por ele, mas que não procurou a polícia, não informou ninguém. Então esse inquérito vai apurar tanto o fato das lesões provocadas por fogo, quanto essas lesões que ela também já tinha no rosto, que ela alega que ele que tinha provocado. Vocês chegaram a conversar com alguém, algum vizinho, alguma outra pessoa que de repente presenciou aquela situação? Nós levantamos uma vizinha que foi quem prestou auxílio a ela. Ela disse que a vizinha nos relatou que a mulher chegou na casa dela pedindo por socorro, mas já com o fogo apagado, mas já dava para ver as lesões, já dava para ver que o cabelo tinha sido atingido também, e a vizinha confirmou que ela chegou dizendo que foi o marido que tinha ateado fogo nela, né? E delegado, como que vocês avaliam essas ocorrências envolvendo violência contra a mulher, tentativa de feminicídio? O que dá para fazer de um balanço aqui na região, aqui na cidade? A questão da violência doméstica contra a mulher é muito complicado de dizer porque a maioria dos casos são subnotificados. Então, nós orientamos sempre as mulheres para que se sintam vítimas de violência, né, do companheiro ou de algum familiar, que procurem conversar com familiares para abrir a sua cabeça, uma vez que muitas vezes a mulher é vítima de violência, não necessariamente física, né, mas muitas vezes moral, psicológica, patrimonial, e ela não se dá conta. Aqui, na nossa região de Jaguaruna, posso dizer que não é um problema tão alarmante como em outras regiões do estado. Claro, existem casos, né, pode ser que muitos sejam subnotificados, que nós nem tenhamos conhecimento, mas comparado a outras regiões do estado, aqui não é um problema tão assente. Durante a pandemia, muita gente cogitava isso, que aumentariam os casos, em razão das pessoas estarem mais em casa. Nós não fizemos ainda nenhum levantamento estatístico para dizer se houve aumento ou redução dos casos de violência doméstica, mas assim, de uma forma
de uma forma sucinta, eu posso dizer que não houve um aumento alarmante dos casos, né? Permaneceu mais ou menos naquela média que já vinha acontecendo nos outros anos. Mas sempre é importante reforçar, né, a questão de fazer a denúncia para combater esse tipo de violência. Exatamente. É muito importante que as mulheres conversem com familiares, esses familiares as orientem, né? Muitas vezes, como eu disse, a mulher não sabe que é vítima de violência, né? Que está passando por um relacionamento abusivo, e conversar talvez seja a melhor forma. E uma vez constatado que há um caso de violência, as pessoas podem denunciar. Por exemplo, diz que denúncia 180, que a denúncia chega até nós e nós vamos apurar os casos. Ou também podem procurar aqui a delegacia da Polícia Civil, né, seja aqui em Jaguaruna, seja em qualquer outro lugar, e fazer um boletim de ocorrência, que a Polícia Civil apura o caso e, no geral, os casos são rapidamente solucionados.